mostrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, Paulo tinha uma mensagem. Paulo começou a discutir, a demonstrar pela palavra que esse Jesus de Nazaré, que morreu, ele também ressuscitou. E esse Jesus é o Cristo. Quando ele recebeu essa revelação e caíram essas escamas dos olhos, ele começou a proclamar uma mensagem. Atos 9:22. É exatamente uma mensagem muito interessante. Atos 9:22. Vamos ver. Atos 9:22. Diz: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então, Saulo foi a Damasco não para ter umas férias boas. Ele foi perseguindo os cristãos. Interessante. Como se eu acredito, sendo judeu no Cristo, estou perseguindo os cristãos para tirar a vida deles. E como que não faz sentido isso? Se eu sou cristão, como estou perseguindo os cristãos? Se eu acredito em Cristo, no Messias, como estou perseguindo os cristãos para tirar a vida deles? Para assassinar eles. E como que não faz sentido? Porque Paulo era judeu. Judeu de judeus, hebreu, fariseu. Mas ele acreditava no Messias, Cristo. Como ele está perseguindo agora os cristãos? Ele acreditava no Cristo, no Messias. O que ele não acreditava é que esse carpinteiro, Jesus, esse é meu Cristo, não. Por isso, ele recebeu essa revelação e Jesus falou para ele, eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. E automaticamente ele entendeu, Jesus, ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo. E começou automaticamente a demonstrar e provar pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Agora, depois de 15 ou 20 anos, mais ou menos, sabe, os pregadores em Cuba hoje compartilham a mensagem do domingo, 3 passos de fé. O domingo que vem, a fé de Davi. O domingo que vem, como posso ser um homem de Deus com fé. O domingo de mais para cima, a família em fé unida em amor. Todos os domingos, é bom, mas todos os domingos uma mensagem diferente, com um objetivo, um núcleo diferente. Mas para Paulo não foi assim. Paulo compartilhou que Jesus é o Cristo em Atos 9:22 e depois em Atos 18 também. Atos 18:5. E as pessoas que estudam calculam que perto de 15 ou 20 anos passaram de Atos 9:22 até Atos 18:5 e foi exatamente a mesma mensagem. Atos 18:5 diz: quando Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então ele estava entregado totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que esse Jesus é o Cristo. Depois de 15 ou 20 anos, ele continua pregando a mesma mensagem. Ele continua dando exatamente a mesma mensagem. E não é que simplesmente ele estava repetindo as mesmas palavras, senão que ele foi mais profundo dentro da mensagem. E que ele podia, pela Bíblia toda, explicar essa mensagem. Mas, esse foi Paulo. Mas será que o objetivo da Bíblia inteira nos quer mostrar uma coisa? Será que desde Gênesis até Apocalipse quer mostrar uma coisa? E o objetivo e o núcleo e o centro da escritura da Bíblia é que possamos crer que Jesus é o Cristo? Em João 20:31, exatamente João 20:31, tem uma passagem muito impactante. E não foi Paulo quem falou isso. Foi João. João 20:31. Posso ler o 30 e 31? Hoje, 30 e 31, Os dois juntos. os dois. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais,
que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Verdade, Jesus. Então, Jesus fez muitos milagres que não estão registrados na palavra de Deus. Mas esses que estão escritos aqui, registrados aqui, têm um objetivo e têm uma direção. Que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Cremos que Jesus é o Cristo, mas também temos um crendo, um presente contínuo, para que crendo possamos ter vida em seu nome. Diz João que a maneira de ter vida em seu nome é que nós possamos ter essa fé, crer que Jesus é o Cristo. E não somente aí, senão também em 1 de João 5.1. 1 de João 5.1. 1 de João. Tipo de Hebreus. Primeira de João? 1 de João 5.1. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Achou, pastor? Sim. Pode ler. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, Amo que gerou. como podemos nascer de novo? Como posso ter um novo nascimento espiritual? Como posso ter esse novo nascimento que é tão importante na vida do crente? 1 João 5.1 explica: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Por isso Jesus falou para Nicodemos: é preciso que tu tenha um novo nascimento da água e do Espírito. Da água é fácil, mas do Espírito tem que ter a fé. Quem sou eu, Nicodemos? Tu acredita que eu sou o Cristo? Mas por que tu precisa acreditar assim, Nicodemos? Quando tu acredita que eu, Jesus, sou o Cristo, essa fé é a que produz que o Espírito Santo entre em ti, venha para a tua vida. Isso é o nascer de novo, pela fé que Jesus é o Cristo. Então, diz: aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ou seja, é a pessoa que pode amar verdadeiramente pela fé. Não é um amor sentimental, não é um amor de compaixão, é um amor que vem de Deus. É um amor totalmente diferente. E por isso será aperfeiçoado nesse amor. Agora, falamos de Paulo. Falamos que Paulo estava muito surpreso com a igreja dos Gálatas e dos Coríntios, porque estavam indo na outra direção, outro evangelho. Falamos do evangelho que pregou Paulo, que Jesus é o Cristo. João também. Mas será que a igreja primitiva, eles tinham um evangelho assim, uma mensagem do evangelho claro? Tem um texto assim? A gente explica uma mensagem assim? Sim, tem. Atos 5:42. Atos 5:42. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Sim, 42. Aham. Atos 5:42. Último versículo. Atos 5:42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. A primeira igreja, ou seja, o objetivo do ensinamento ou da pregação era um só. Para os que acreditavam, eles pregavam. E aos que não acreditavam em nenhuma coisa, eles ensinavam porque precisavam realmente de acreditar. Do ensinamento ou da pregação, o objetivo é um só: que possam crer que Jesus é o Cristo. E todos os dias, no templo, e se as pessoas do templo não acreditam, porque eles acreditavam no judaísmo, que o Messias ainda não veio, então tá bom, vamos para a rua, vamos para as pessoas da rua, para pregar e ensinar uma coisa: que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. O objetivo da Bíblia é esse. O objetivo da pregação, de acordo com a Bíblia, deve ser esse. O objetivo do ensinamento, do louvor, de tudo que se faz, da mímica, de tudo,
é que as pessoas possam ter uma fé que Jesus é o Cristo, para poder ter vida. Agora, uma pessoa muito importante que vemos no livro de Atos 18. Atos 18, 24. Vamos ver um pregador muito bom. Um pregador que... Olha, Essa aqui é muito Atos boa. 18. Atos 18, desde o Qual? 24. 24? Acho que até 28, né? Aham. Atos 18, 24 e 28 diz: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo ele chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio dessas escrituras que Jesus é o Cristo. Aconteceu uma coisa com esse homem Apolo. Ele era um homem eloquente, diz a Escritura, e poderoso nessas eloquente e poderoso nas Escrituras. Uma pessoa eloquente fala uma mensagem e tu fica assim, meu Deus, eu quero ouvir mais, porque é eloquente. Uma pessoa poderosa nas Escrituras é muito boa, porque domina a palavra de Deus, porque pode falar com poder e com graça. Mas imagina a combinação, eloquente e poderoso nas Escrituras. Mas ele falava e ensinava, era mestre também, com precisão. Mas o que aconteceu? Sua mensagem, quando Priscila e Áquila, discípulos de Paulo, ouviram essa mensagem, eles aguardaram na sinagoga. E depois que ele pregou, chama a Apolo. Apolo, tua mensagem está no 99,9 certo, mas está faltando uma coisinha, que praticamente é tudo. E começaram a compartilhar com ele a mensagem. E sua mensagem mudou. Ele já não pregava de batismo de João ou do conhecimento. Ele começou a pregar que Jesus é o Cristo. Porque foi uma resposta para ele. Porque foi aquilo que abriu seus olhos, assim como Paulo. Agora, o objetivo da Bíblia inteira é que nós possamos crer que Jesus é o Cristo. Agora, o que significa que Jesus é o Cristo? Já olhamos que é a mensagem de Paulo, de João, da Priscila e Aquila, de Pedro também. O objetivo da Bíblia inteira é isso. Agora, o que significa que Jesus é o Cristo? Por que eu preciso acreditar dessa maneira? Porque eu preciso realmente acreditar que esse Jesus é o Cristo. O problema do homem, para muitas pessoas, é muitas coisas. O problema da economia, o problema da saúde, o problema da esposa, do esposo, o problema do carro, o problema da... muita coisa. Mas a Bíblia fala de que o problema é um. O homem tinha a palavra de Deus e se separou de Deus pelo pecado e Satanás. Mas maior que o pecado e Satanás é a separação de Deus. Pelo pecado o homem se separa de Deus e por trás do pecado está Satanás. Só que o homem tem esse grande problema da separação e o homem não consegue resolver esse problema. Nem resolver o problema do pecado, muito menos o problema de Satanás. Precisa de que alguém resolva esse problema. Então Deus prometeu o Cristo. Por quê? A Bíblia fala dos reis, dos profetas e dos sacerdotes no Antigo Testamento. Fala Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, fala do sacerdócio. Os livros do Josué, Juízes, Samuel, fala dos reis. E os livros dos profetas, reis, sacerdotes e profetas. Porque cada um desses ofícios dá uma resposta para um desses problemas. Os reis têm que destruir o inimigo. Os sacerdotes têm que fazer uma oferta que resolva o problema do pecado. E os profetas têm que reconciliar o povo separado de Deus com Deus. Agora, o rei não pode destruir o inimigo espiritual que é Satanás. O sacerdote não pode fazer uma oferta perfeita pelo pecado e reconciliar o pecado, resolver o pecado de todo mundo uma só vez perfeitamente.
E o profeta não pode compartilhar uma mensagem que reconcilia a humanidade inteira com Deus. Então Deus mostrou uma mensagem muito clara na Bíblia. Precisam de um verdadeiro rei, precisam de um verdadeiro sacerdote e precisam de um verdadeiro profeta que resolva o verdadeiro problema da humanidade inteira. E os três ofícios em um só é Cristo. Cristo significa um ungido. Agora, quem é Cristo? Veio Jesus. Ele morreu na cruz. E ele, como verdadeiro rei, destruiu o poder de Satanás. Como verdadeiro sacerdote, resolveu o problema do pecado. E como verdadeiro profeta, reconciliou o homem com Deus. E ele mostrou isso como a sua cruz e sua ressurreição. Agora, é a confissão que Pedro teve naquele dia, quando Jesus perguntou: como vocês acreditam em mim? Pedro se levanta, Mateus 16, e testemunha: tu, Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Jesus abençoa a vida de Pedro. Tu é abençoado, Pedro. Tu é a rocha, porque tu agora declarou com a tua boca que eu sou o Cristo. Isso te revelou meu Pai que está nos céus. Agora, a rocha é a revelação que Pedro teve, a confissão de fé de acreditar que Jesus é o Cristo. E agora ele continua abençoando: te darei as chaves do reino dos céus. Agora, as portas do inferno não prevalecerão na terra, não prevalecerão contra ti. E continua abençoando a vida de Pedro. Por quê? Porque teve a revelação que Jesus é o Cristo. Essa fé, esse evangelho é um evangelho que se recebe pela revelação. E é um evangelho que pode fazer que a igreja fique firme. As portas do inferno se levantarão, mas não podem derrubar o crente que tem esse tipo de fé. A fé que vence o mundo. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Senão aquele que crê que Jesus é o Cristo. É a fé que pode ultrapassar qualquer uma das situações. Tem um pastor que fala: esquece a situação, esquece isso. Isso não pode esquecer. Tem que ultrapassar todo esse tipo de situações, mas com a fé da Bíblia. É a fé que teve Paulo. Eu posso fazer todas essas coisas por meio daquele que me fortalece. Quem é aquele que me fortalece? Cristo. Mas quem é esse Cristo? Jesus. Ele na cruz resolveu o problema de Satanás, do pecado e da separação. Ele pode reconciliar nossas vidas hoje. Porque diz a Escritura: é para hoje, é para mim, é para um crendo, um presente contínuo. É para desde hoje até o fim, preciso acreditar, e acreditar mais, e enraizar meus pés, meu coração na fé que Jesus é o Cristo. Esse é o objetivo da Escritura da Bíblia. Esse é o Evangelho da Bíblia. Esse foi o Evangelho puro que pregou Paulo para os Gálatas, para os Coríntios, para todas as igrejas, Filipenses, Laodiceia, todos eles, para todas eles. Ele compartilhou de uma maneira exata e precisa. O que aconteceu hoje? Que o Evangelho começou a se misturar desde aquela época, desde o tempo dos Gálatas, o tempo dos Coríntios, começou misturando-se, começou se entrando com outra coisa. Mas hoje, pela graça de Deus, o Evangelho, esse Evangelho da igreja primitiva, da primeira igreja, está sendo restaurado. E não somente aqui no Brasil, no mundo inteiro. Porque uma vez quando uma pessoa acredita esse Evangelho, automaticamente o problema foi resolvido para essa pessoa. O poder de Satanás foi destruído. O poder do pecado sobre a vida da pessoa foi destruído. E o problema da separação da pessoa foi destruído. Que coisa é um problema agora? Nem a morte é um problema. Se eu morro, eu sou com Deus. Se eu vivo, eu proclamo o Evangelho. Nem a morte é um problema mais. Que coisa pode parar? O céu é a única coisa que me pode parar. Deus que fala: não vai. Fica tranquilo. Ninguém pode. Jesus falou e não mentiu. As portas do inferno se levantarão, mas não poderão. Não poderão. Não pode contra a igreja que acredita dessa maneira. O que aconteceu hoje? Satanás está sacudindo, mexendo o piso da igreja. Sim, está entrando dentro da igreja muito forte. Por quê? Porque a igreja está com outro tipo de fé, que não é exatamente esse tipo de fé que Jesus pede. Como Jesus falou: homem de pouca fé. Tem que acreditar que eu sou a solução, disse Jesus, que eu sou o Cristo. É a fé que Deus nos está pedindo. E é uma fé que é revelada. É diferente de um conhecimento, de um entendimento assim particular. Quando ele revela o Evangelho, é totalmente diferente. Pedro, ele estava perguntando: quem sou? Jesus perguntou: como as pessoas do mundo acreditam em mim? Dizem que tu é Elias, Jeremias,
João Batista, um profeta. Mas eles acreditam assim, tá bom. Mas vocês, discípulos, como vocês acreditam em mim? Então todos eles ficaram assim em silêncio. E na hora Pedro se levanta e confessa essa fé. Isso não é uma confissão de fé leve. Não é simples. Não é uma fé assim rasa. É a fé que resolve o problema do ser humano. É a fé que a igreja precisa ter cada dia. É a fé da Bíblia. Podemos, resumir a Bíblia inteira como um só versículo. João 20, 30, 31. Que Jesus é o Cristo. E aquele que acredita assim tem vida. Porque os irmãos não conseguem mudar. Porque os irmãos não conseguem ultrapassar situações. Porque os irmãos veem Satanás atacar, destruído, por ataque de Satanás. O pecado também veio. Se levantam, cai, se levantam, cai, se levantam, cai. Por quê? Uma coisa está faltando. Está faltando que o evangelho seja totalmente, verdadeiramente restaurado. Esse evangelho de Paulo puro, não que está pregando Jorge, não. O que está aqui na Bíblia. Puro, exato e certo. Que possamos, assim como Paulo, compartilhar essa verdade. Agora, o que acontece com uma vida que recebe esse evangelho? O que acontece com as vidas deles, Paulo, Pedro, João, que receberam esse evangelho? Além do que o problema foi resolvido, além de que agora são filhos, são salvos e vivem e têm vida, além disso, e são abençoados, agora eles podem servir a Deus. Eles podem fazer uma coisa, a evangelização mundial. Eles são chamados a esse grande ministério, a reconciliação do mundo. Agora é que eles podem ir para o mundo e fazer discípulos e ensinar todas as coisas aos discípulos a que guardam todas as coisas. Agora é que eles podem testemunhar no evangelho. Porque uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar e outra é testemunhar o evangelho. Veio o Espírito Santo e agora eles vão para o mundo. Jerusalém, Judeia, Samaria e até o fim do mundo. Por quê? Porque é o plano de Deus. O Senhor Jesus prometeu voltar. Será pregado esse evangelho do reino até o fim do mundo, e então virá o fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, o evangelho que Jesus é o Cristo tem que ser pregado para todos os confins da terra, para que o Senhor volte. Porque ainda não o Senhor volta. Porque esse evangelho exato que Jesus é o Cristo ainda não foi testemunhado até o fim da terra. As pessoas escutam de Jesus. Jesus é aquele que resolve o problema da fome. Jesus é aquele que dá prosperidade, que abençoe. Jesus é aquele que me abraça e me... Sim, tá bom. Jesus é um milagreiro que faz milagre, coisa. Tira o câncer e dá saúde. Bom, sim, ele faz tudo isso. As pessoas estão procurando Jesus pelo benefício que Jesus dá. Não por conhecer Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Que não simplesmente tira o câncer e multiplica o dinheiro e tudo isso. Quem é esse Jesus? É aquele que resolveu o meu problema e o problema da humanidade inteira. E agora, eu acreditando nesse Jesus, posso ser uma vasilha de barro, verdadeiramente. Posso servir, posso ser um servo para Ele, para fazer a sua vontade. A evangelização mundial. O mesmo que eles fizeram. João, Pedro, todos eles começaram a fazer a evangelização do mundo, testemunhando o Evangelho, para que o Senhor volte em nossos dias. E se cumpre a fé maranata. Essa fé também sumiu hoje no mundo inteiro. A fé maranata, a fé que o Senhor volta. Porque imagina, se eu não acredito automaticamente que o Senhor volta nos meus dias, para que eu vou viver? Vou viver para a minha vida, ter uma vida boa, tranquila, uma boa casa, encher automaticamente a congregação de pessoas e pregar uma boa mensagem. Isso é tudo. Porque o Senhor volta, mas longe. É como um casal. O esposo foi para os Estados Unidos trabalhar e ela ficou. Tá? Ele passou 3 anos trabalhando, enviando dinheiro, enviando coisas. Boa, te amo, amor, tá bom. Amor, tô voltando. Não, fica lá trabalhando, Maria. É melhor tu lá trabalhando, enviando dinheiro, é melhor fica, tô bem aqui, tranquilo. Não, não pode ser assim. Se a igreja ama o Senhor, deseja que o Senhor volte. Esse é o que ferve em nosso coração. Que o Senhor volte. Que coisa temos no mundo agora que possa ser gostoso, bom, prazeroso, que dá felicidade? Nada. Nenhuma coisa traz felicidade. Só fazer a vontade. O Salmo, eu esqueci o Salmo, mas Davi falava assim: o teu trabalho, Senhor, o teu trabalho traz felicidade para meu coração. Só o teu trabalho. O trabalho que tu dás para mim é aquele que traz felicidade. O trabalho dos homens, não. O teu trabalhar é aquele que traz felicidade para mim. Trabalhar para te compartilhar o evangelho certo da Bíblia. Hoje, onde o mundo está cheio de outra coisa que no evangelho, a igreja, nós precisamos de
ter como uma âncora bem e amarrar nossos pés, nossas mãos no evangelho certo da Bíblia. Esse evangelho que Jesus é o Cristo. E fazer a vontade do Senhor, que é a evangelização mundial. Hoje, mais de 150 nações está sendo pregado exatamente essa mensagem, que Jesus é o Cristo. E nós não somos o objetivo nosso, como missionários, como pastores também aqui no Brasil, não é fazer uma organização grande, ou uma grande denominação, não. Nós somos irmãos, irmãs, pastores, servos, que compartilham uma verdade. E não interessa a denominação, seja batista, metodista, o Senhor não vem procurar uma igreja, o Senhor vai procurar um povo com uma fé. Um povo com uma fé. Efésios 4:5 diz, um Senhor e uma fé. E isso, que nós possamos conhecer mais, a cada dia, mais profundamente o Evangelho da Bíblia e fazer a vontade do Senhor, como Ele quer. E automaticamente vamos ser endireitados aí, nesse caminhar. Amém? Amém. Amém. Agora eu gostaria de que vocês, por favor, compartilhem. O que vocês acharam?